Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros. Ora então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião ordinária de 29 de agosto de 2023, começando com a aprovação da ata referente à reunião ordinária realizada a 16 de 8 de 2023. Portanto, podemos aprovar. Cujo saldo de votações orçamentais era de 897.579,58 €, correspondendo ao saldo de votações orçamentais montante de 921.741,41 €. Muito obrigado. Passávamos então à intervenção dos membros do Executivo antes da ordem do dia. Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos, também a quem nos ouve através da Onda Livre. Sr. Presidente, estamos a aproximar-nos a passos largos do final do verão e o período escolar também está aí à porta. Gostaria de perguntar se já têm data prevista para que o mecânico que está ainda no estacionamento comece a ser colocado, para evitar que seja feito depois quando já estiverem as crianças em período escolar. Também em jeito de balanço, e porque de facto o final do verão está à porta, gostaria de falar de 3 ou 4 pontos que entendemos poderão ser corrigidos ou melhorados no futuro do nosso ponto de vista. Este foi de facto um verão fértil em festivais, foi o de Pudense pela primeira vez, foi também o de Corujas, e entre outros, e este de Corujas bastante inusitado e quase que diria de geração espontânea, porque não se conhece a associação ou a instituição que esteve por trás da organização ou da legalização das licenças. Mas se calhar neste caso, Sr. Presidente, os corujenses teriam outra prioridade, que seria solucionar a terra e o pó que lhes entra pelas janelas e pelas portas adentro, dado o estado degradado das estradas. Ainda assim, e claro que as iniciativas novas são positivas, e isso é um facto. Mas também, se há dinheiro para apoiar as novas iniciativas, também, na nossa opinião, deveria ter havido também e sobretudo para aquilo que já temos, nomeadamente o maior investimento no cartaz da Feira de São Pedro, na iluminação da rua, na dinamização do comércio, na música que não houve, porque de facto esta última edição, por comparação com aquilo que vamos vendo nas vilas, nas cidades e até em algumas aldeias, deixa-nos de facto com um amargo de boca. Por último, gostaria de lhe falar do azibo. O ano passado alertei aqui numa reunião de Câmara que de facto a infestação das algas e outros organismos na praia do Azibo estavam a deixar muito descontentes quem cá vinha, os turistas. Sugeri nessa mesma reunião que seria pertinente informar através dos meios de comunicação acerca do estado da água, que não sendo culpa da autarquia, se encontrava em situação menos própria. E talvez deste modo as pessoas já não se sentissem defraudadas ao virem ver visitar a praia do Azibo e encontrarem-na nas condições em que estava ano passado. Evidentemente que as condições deste ano estão muito melhoradas, significativamente melhoradas em todos os aspectos, na água, na capacidade do areal e tudo, mas o facto é que as pessoas não voltaram, ou seja, as enchentes que estávamos habituadas no Azibo, este ano não se verificaram. E na nossa opinião, passa muito por ter havido pouca publicidade, pouco marketing, e eu ressalto aqui a iniciativa fantástica que a Rádio Comercial teve, mas que já vem extemporânea, já vem no final do verão, quase no final da época balnear, e portanto para este ano já pouco nos ajuda. Depois porque também há muitas mais praias fluviais que foram nascendo aqui e ali do que havia há 6 anos. E de facto a promoção e a divulgação, se tivesse sido feita ou mais frequente a partir de março, provavelmente poderíamos ter tido outros resultados. E depois também porque quando não cuidamos permanentemente daquilo que é nosso, vai-se degradando. É verdade, e já o referimos aqui, que as bermas estão cheias de silvas, há ciclistas que se queixam que até já foram arranhados porque ao passar os caminhos não estão propriamente cuidados, as tabuletas também estão no chão, algumas degradadas, outras partidas.
O estacionamento que mandou fazer, e muito bem, o ano passado tinha, não era regas frequentes, mas molhava-se o terreno para evitar aquele levantamento de pó. Este ano não se tem verificado isso e as pessoas queixam-se desse mesmo problema. E aquilo também que se queixam e que nós também entendemos é que, de facto, nestes últimos 6 anos, poucas mais-valias foram criadas que façam com que as pessoas possam vir. Não foram feitas grandes atividades nem com séniores, nem com crianças que pudessem chamar mais população. Por vezes a relva está 1 semana ou 2 sem ser cortada, o que dá também um aspecto um bocadinho descuidado. A plataforma e a piscina foram retiradas, mas não foram acrescentadas mais-valias e, portanto, quando não se acrescentam mais-valias, começamos a perder qualidade e isso também se sente. Nós sugeríamos que, de facto, se publicitasse atempadamente, se criassem mais-valias que os outros não têm e que se mantivesse ou subisse a qualidade daquilo que já há. Porque, por exemplo, na cidade não há qualquer referência publicitária sobre o facto do Azibo ser nosso e ser uma das 7 maravilhas praias de Portugal, não há outdoor, não há um sete gigante, não há nada que nos identifique como de facto os detentores da praia do Azibo, e muitas vezes os turistas confundem-nos e perguntam e dizem-nos que é em Bragança, que a praia do Azibo pertence a Bragança. Eu gostava que de facto fosse mais publicitado este aspecto. Por último, queria só fazer também um pequeno reparo àquela infraestrutura que está colocada agora ali na estação, que penso que seja para as bicicletas elétricas e acho que já estava incluída no projeto inicial e fazia parte, ou foi posta agora. É que de facto esteticamente ali fora fica mesmo muito mal. É contra... Sim, mas esteticamente fica muito mal porque desenquadra-se de toda a claridade que a estação está feita e parece-nos um elefante ali numa loja de porcelana. Não, pelo menos para o nosso gosto não é o melhor local. E é só. Muito bem. Muito boa tarde a todos, Srs. Vereadores, Sr. Presidente e aos que nos estão a ver em casa através da Rádio Onda Livre. Sr. Presidente, gostava só de uns esclarecimentos que me pudesse dar, se faz favor, em relação à questão dos estágios de verão que a autarquia promoveu, quantos jovens estiveram envolvidos, o ranking de idades e se a maior parte deles foram estudantes, como era a nossa intenção, fossem pessoas que estudavam e queriam agora ter o estágio de verão na autarquia, de modo a terem pelo menos uma mais-valia económica durante as suas férias. Portanto, quais foram as pessoas que acabaram por usufruir destes estágios? Depois gostaria de ter uma ideia também de qual é a sua ideia para o jardim de infância que está, para o pátio de infância que está por trás da casa do professor. Portanto, já há bastantes anos que aquilo está perfeitamente inativo. E uma vez que parques infantis escasseiam na cidade, gostaria de ter uma ideia qual é o objetivo de Vossa Excelência para aquele local, uma vez que a casa do professor está a ser reabilitada e, portanto, se a parte de trás também se vai ser sujeita a alguma intervenção. Depois, eu bem sei que estou sempre aqui a falar do parque da cidade, mas gostaria mais uma vez de chamar a atenção de Vossa Excelência para alguma falta de qualidade que existe no parque da cidade. Até, como eu já disse aqui, comparativamente ao custo que teve e a outros parques aqui bem próximos que têm muito mais qualidade. Chamar a atenção a Vossa Excelência e volto a referir aqui em relação ao piso. O saibro, mesmo no verão, com os sistemas de rega a funcionar, está degradado muito. A relva está num péssimo estado, embora os funcionários da autarquia se esforcem por esburacar tudo e ter sistemas de rega, mas continua a haver clareiras, como Vossa Excelência vê, perfeitamente secas. E chamar a atenção de outra questão, porque foram vários os pais que vieram que me interpelaram sobre esse assunto. O pseudo-parque infantil que ali existe não tem qualquer iluminação noturna. Ou seja, existia muita gente que saía à noite com os filhos, que os miúdos queriam ir brincar para aquela zona e realmente a iluminação é inexistente. E pedi à Vossa Excelência, que também
acho que é uma pessoa observadora e sabe assumir quando existem erros, que existem ali vários erros. E, portanto, que vamos ainda a tempo, porque penso que a obra só foi parcialmente entregue, que para remediar esses erros, porque realmente são casos que se vêem a relva, já não existe relva, existe um prado, e, portanto, a degradação é bastante evidente. E, portanto, até porque a Ribeira agora também, como Vossa Excelência viu, tem a certeza, está uma proliferação muito grande de ervas e, portanto, está ali a ficar uma zona com uma degradação muito grande. Eu gostava de ter a atenção de Vossa Excelência para este assunto. Muito bem. Ok, então, muito obrigado pelas questões. Começamos pela primeira abordagem. Estamos, de facto, no final do verão. Relativamente ao MECAN das escolas, penso que devemos estar numa fase de atraso, mas penso que temos promessa de que estará a tempo e horas concluído. Já está a ser aplicado. Pronto. Vamos aguardar, mas eu espero que no início das aulas esteja tudo conforme. Quanto ao final de verão e, enfim, o rescaldo dos festivais, enfim, tivemos aqui festivais que de facto foram inéditos. O primeiro festival, o de Podense, temos que repensá-lo. Apesar de tudo, eu, para mim, é sempre de louvar e de felicitar a iniciativa. E, obviamente, que isto há aqui uma intenção de manter alguma atividade permanente ao longo do ano com o tema. E, de facto, eu penso que, mesmo a correr mal, entre aspas, foi a primeira edição, para mim não esteve mal. Eu falei com alguns dos comerciantes, uns mais satisfeitos, outros menos. Havia pessoas que não estavam satisfeitas com o primeiro dia, é natural, porque o festival começou depois de jantar. Portanto, não podem estar à espera de grande negócio numa sexta-feira. O sábado, para mim, esteve bem, e o domingo, que eu também lá estive, também não me pareceu mal. Mas é um primeiro festival, temos que repensar as tarifas cobradas, se calhar um problema maior esteve aí, e repensar o modelo também. Mas eu penso que uma futura edição poderá ser feita de outra forma. Este ano também foi um ano especial, o envolvimento dos bombeiros, havia também ali a intenção de faturar, de comemorar o ano, que é o centenário dos bombeiros, é natural. Bom, tudo isto teve as suas nuances. Quanto a Corujas foi uma festa privada, eu por acaso estive lá, por curiosidade, e fui convidado. Estive lá nas duas qualidades, na qualidade de Presidente de Câmara e na qualidade de pessoa individual. Teve êxito para ser uma festa privada. Quanto a investimento da Câmara como uma iniciativa privada, é investimento zero, obviamente, não podia ter qualquer investimento. Portanto, os corujenses podem estar descansados que a Câmara não investiu absolutamente nada. Apoiámos desde o primeiro momento, é verdade, porque tudo o que seja este tipo de iniciativas, enfim, tem o seu encanto. E é a dinâmica que trazemos para todas as aldeias. Portanto, tudo o que seja eventos, nós apoiamos. Incentivamos, sim, realmente o espírito de iniciativa de cada um e a participação da população, que neste caso aderiu bastante. Relativamente a estas novas iniciativas, portanto, já falámos dos apoios, houve apoios de facto em Podense, sim, por todas as razões e mais algumas, estávamos envolvidos também na comissão da comemoração do centenário e obviamente tínhamos que sempre apoiar, porque é de facto um ícone do nosso concelho e da nossa região. Falou no cartaz de São Pedro, é evidente que eu não posso comparar o cartaz de São Pedro com outros cartazes, não é? Não vou comparar, por exemplo, com o cartaz de Bragança, que teve um investimento de 600 mil euros, nós tivemos 10 vezes menos. Agora eu também pedi a comparação, quantas pessoas estiveram em Bragança, quantas estiveram em Macedo. Se vamos a pensar que em Macedo não estiveram menos de 15 mil pessoas nos dias todos, estou a falar por baixo. Agora comparem, em Bragança que tivessem 60 mil,
por dia. Até estou a falar por dia. Multipliquem por 10 e qual é o rácio. Portanto, eu prefiro não gastar e ter... Carrazeda também pode comparar. Sim, mas o problema é eu não comparo porque não é comparável. Este ano, Carrazeda e todas... Porque, pois não é, mas eu agora vos explico porquê. Porque Carrazeda, Freixo de Espada à Cinta, Moncorvo, são cidade europeia do vinho e, como sabem, tiveram uma candidatura específica que lhes pagou Estónios Carreiras todos e companhia. Portanto, se fosse um ano normal, sem ser o ano da cidade europeia do vinho, era um cartaz igual ao nosso. Portanto, nem sequer podemos dizer que eles gastaram, porque eu nem me atrevo a dizer quanto gastaram, porque foi uma candidatura geral. Portanto, como veem, não podemos sequer comparar. Relativamente à dinamização do comércio, posso-lhe dar já aqui uma nota que temos já em curso. Uma possível... Só uma coisa. Em Freixo de Espada à Cinta, a candidatura não era porque era a Nossa Senhora dos Montes Ermos e era a Confraria dos Montes Ermos, não tem nada a ver com a Câmara Municipal. Não, sim. Então o símbolo, vocês não viram o símbolo que estava lá da cidade europeia? Olha que não. Pronto, então eu estou enganado. Mas digo-lhe uma coisa, se a confraria, imaginemos que foi a confraria que esteve na frente da organização, dou-lhe os parabéns, porque nós em Macedo não conseguimos ter esse tipo de iniciativas. Devíamos ter. Que é isso que eu defendi e você defende também, de certeza. Porque não é a Câmara que tem que ser o suporte deste tipo de... E eu sempre defendi isso. E repara, o modelo que nós temos não é o modelo ideal, mas sabemos que o temos para dar suporte à associação comercial. Senão não tinha outra forma de angariar dinheiro. E é isso que nós queremos, é salvaguardar a associação comercial, mas tem que ter outro tipo de iniciativas, outro tipo de organização, até para nós garantirmos, e isto é a nossa preocupação, garantirmos o emprego das pessoas que trabalham para a associação comercial. Senão são as primeiras a sofrer. E isso tem sido a nossa preocupação. Senão vos garanto que o modelo de organização era diferente. Eu trazia grandes artistas e esses artistas tinham que pagar a bilheteira. Mas a bilheteira sabem que é encaminhada toda para a associação comercial. É assim, mas pronto, temos estas preocupações. Então, desculpe lá só uma questão. Está-me a dizer que na Feira de São Pedro toda a bilheteira arrecadada é encaminhada para a associação comercial? Toda a bilheteira? Sim. Todos os coisas, tudo Tudo, os e bilhetes? os stands, tudo. Prontos, bilheteira e stands é para a Feira de São Pedro. Exatamente. Então, diga-nos uma coisa, existe a possibilidade de nos darem os dados referentes a este ano? Eu gostaria, porque eu ainda não os tenho, já os pedi também. Então, a pedir à Associação Comercial... Portanto, tenho os do ano passado, que vocês podem ter acesso a isso. Não, Os deste ano, estamos à espera que nos entreguem esses valores que eu gostaria de partilhar convosco também. Prontos, então queríamos também Temos o mesmo os tipo valores, de preocupações. Os valores dos bilhetes e a bilheteira, se faz favor. A bilheteira, aliás, porque há um dado que eu tenho já, é o número de entradas, e o número de entradas, desde a última edição para esta, caiu quase para metade. O que eu acho estranho, mas pronto, porque nós vimos como estava o dia maior do Nuno Ribeiro, foi uma enchente, não é? E é assim, temos realmente que ter alguma preocupação e perceber qual foi o dinheiro que entrou, e isto a Associação Comercial certamente nos vai fornecer, isso que eu já pedi. Se nos puder dar esses dados, agradecemos. Aliás, é um trabalho que está a ser feito pelo nosso gabinete de apoio, juntamente com a Associação Comercial, que eu quero ver a evolução que houve nos 6 anos, em que nem todos os anos se realizou, como sabem, fruto da pandemia, mas estamos a fazer uma comparação. Mas este modelo terá que ser revisto, obviamente, porque senão andamos sempre no mesmo registro. Relativamente ao azibo, falou-me nas plantas aquáticas. De facto, as plantas aquáticas existem. Como vocês sabem, isto é fruto de um equilíbrio ambiental, de um equilíbrio ecológico. Significa que as nossas águas têm saúde, porque a oxigenação só é possível fruto destas plantas aquáticas e elas proliferam, é bom sinal. Tivemos o cuidado de fazer o corte das plantas nas praias, fora das praias nem tanto, precisamente por causa disso, que é uma questão de equilíbrio ambiental. Quanto às condições, falou na água própria, a água própria está perfeita, portanto, por isso é que nós tivemos novamente a bandeira azul e feitas as colheitas mantivemos as condições.
Quanto ao melhoramento de equipamentos, todos os anos acrescentamos algo e os equipamentos têm melhorado. Aliás, tivemos boas referências das praias. Foi capa, disse que não fizemos divulgação. A revista Praias Fluviais deu destaque às nossas praias, foi capa. E, além de ser capa, tinha páginas centrais também com as nossas praias. Esta revista é divulgada em todo o país, aeroportos, inclusive. Portanto, quanto ao dizer que não houve afluência como nos outros anos, foi dos anos em que houve mais afluência depois da pandemia, porque não digo que os primeiros 15 dias estivesse bem, que não esteve, mas depois dos 15 dias, o mês de agosto, tirando agora que os imigrantes começaram a sair, mas ainda hoje estão numa ação de prevenção, por exemplo, do cancro, com a Liga Portuguesa contra o Cancro, está com uma ação hoje na praia, portanto significa que eles entendem que ainda vale a pena porque há afluência. Agora, no topo do verão, de agosto, houve dias que estava aos dias anteriores à pandemia. Nós monitorizamos isso com drone. Temos as viaturas. Se vocês quiserem, partilhamos as imagens. Os comerciantes que estão lá não dizem isso, Sr. Presidente, que estão lá todos os dias. É assim, eu, por acaso, depois do mês de agosto, antes sim... Comparativamente ao período da pandemia... Mas está-me a falar dos comerciantes, quem tem as barracas de venda? Não fiquei com essa ideia, pelo menos o que me foi dito a mim pelo proprietário, mas... e relativamente aos outros, pronto, nós sabemos que cada um ali pratica as tarifas que muito bem entende, mas os dias que eu fui ao Azibo, e repare que não vou dizer que fui todos os dias, mas certamente na semana fui pelo menos 3 vezes. Sim, e dessas vezes tinha gente e até as tarifas que são caras dos equipamentos estavam abundantemente preenchidas e frequentadas. É por isso que eu digo, não entendo. Com facilidade que estacionamos. É com facilidade que estacionamos. Não. Quer que eu lhe mostre fotografias? Mas eu tenho fotografias e mostro-lhe. A estrada estava ocupada, que não devia. Porquê? Porque não havia mais estacionamento. Isto aconteceu vários dias. Por acaso tive o cuidado de fotografar. Relativamente aos corredores com silvas e tabletas no chão, é assim, durante o período de verão cortamos, mas é óbvio que também sabem que proliferam rapidamente. Nós manter o mesmo nível com tantos percursos não é fácil. As tabuletas no chão, este ano fizemos uma reparação da maioria, mas vocês sabem que de um dia para o outro estão tabuletas no chão. Infelizmente, é o que temos. Vocês souberam de alguns vandalismos que aconteceram, nomeadamente no Cais da Costagem. Portanto, inclusive, entraram nos barcos. Portanto, nós fazemos patrulhamento, nós vamos melhorar também na questão da videovigilância e videossegurança, mas ainda aconteceram situações destas. E vão acontecer sempre, infelizmente. Portanto, quanto às mais-valias no Azibo, os equipamentos têm melhorado todos os anos, e penso que, relativamente a isso, só temos recebido elogios. Eu só tive uma situação de uma contestação, que não foi contestação, foi mais uma sugestão, porque deu os parabéns em toda a carta que escreveu, uma utente de Passos de Ferreira, salvo erro, mas apenas a alertar por algumas questões que nós não podemos prescindir delas. Uma delas, por exemplo, a questão dos animais na praia. Eu, por exemplo, gosto muito de animais, mas não vamos perder uma bandeira azul por causa dos animais. Agora, eles têm que ter essa sensibilidade. E eu assisti a essas situações. E eu tentei elucidar as pessoas e houve compreensão. Há um ou outro que não entendem. Porque tudo o resto, relativamente aos equipamentos, eu só ouvi coisas positivas. Eu, como lhe digo, tivemos uma contestação e essa contestação foi mais sugestão. Criar uma outra praia para os animais, podemos criar, mas pronto, é quase um apartheid, mas tudo bem, podemos fazê-lo. Relativamente à publicidade, já falei. A questão de ser Bragança ou não Bragança, nós sabemos que as televisões nacionais têm delegações
E geralmente as delegações põem a capital do distrito. Nós já várias vezes fizemos reparos a isso, mas não conseguimos evitar. Eles põem Azibo Bragança, mas pronto, ainda bem que põem Azibo Bragança, desde que não ponham Puebla de Sanabria Bragança, dá melhor. Relativamente à estação e a estética, aquilo foi o local possível, como já disse a senhora vereadora, porque é assim... Não era aí, não era ser aí. Era dentro. Não, mas era dentro. Do lado das casas de banho. Era dentro do espaço inicialmente, aquilo foi alterado. Houve ali... O carregador, o carregamento. O carregamento. Esteve lá os técnicos da CIO também, com os nossos técnicos. Agora, é assim, os arquitetos desenham estas coisas, nós podemos contestar. Vocês sabem do processo que houve com o edifício do armazém. Foi uma negociação terrível. E conseguimos pelo menos uma parede em pedra, já não foi mal, que toda a gente agora gaba e aprecia, mas na altura, por a questão dos direitos de autor, foi uma luta, em que eu cheguei mesmo ao limite. E disse, acabou, vamos para tribunal e vocês não tocam mais em coisa nenhuma. Conseguimos negociar. Relativamente a isto, era a localização possível. Pelo menos em termos técnicos não podíamos... Isso estava previsto atrás. Estava previsto. Aquilo é resultado de uma candidatura complementar. Que não é da nossa... Não é o inicial, não é? É uma candidatura da Comunidade Intermunicipal. Esta é da CIM. E mesmo por trás do muro, também não é possível? Eu não sei de explicar. Foram os técnicos que foram lá 2 vezes e, Não. portanto, chegaram à conclusão de que só poderia ser... Inicialmente estava dentro do muro, mas o Sr. Vereador vai explicar-vos. Mas não é sobre isto. Não? É sobre outro assunto. É sobre outro assunto. Então pronto. Posso complementar o que o Sr. Presidente disse? Sim, está bem. Mas sobre este assunto, a questão foi essa, puramente técnica. Porque é assim, nós podemos pedir... Tem direitos de autor. Mas não podia ser dentro da área de envolvente porque tem direitos de autor. O projeto. O projeto da estação, porque este não é o momento da estação. Este é complementar, já foi explicado aqui. Eu compreendo o argumento dos direitos do autor, mas e os direitos do proprietário? Neste caso, quando se trata da alteração do projeto, não existe. Deveriam prevalecer. Mas não prevalece. Mas deveriam. Porque se eu peço um projeto para fazer a minha casa e não está ao meu gosto, o projetista tem que fazer ao meu gosto. Não há prova. Não, mas não posso fazer o que quiser. Não. Ele Ele deu alternativas, desde só que as alternativas não reuniam condições. Eu acho que ele deu alternativas, as alternativas não Mas acho que reuniam as todos condições concordamos que técnicas. não é o melhor sítio ali. E Não, já agora, em é termos para de sítio, funcionar- acho que é um bom sítio. A questão é o que está lá. Sim. Mas E o aquilo edifício para tem ficar uma fechado? estética amadeirada, Vai hã? ficar fechado, tem um funcionário depois lá, como é que vai Não, funcionar? Isso é outra questão que ainda vai ser. Aquilo vamos ver a melhor forma de funcionamento, mas é muito fácil. Enquanto houver funcionamento do Geoparque, temos um funcionário que faz a limpeza, pode perfeitamente abrir e fechar. Às noites é mais complicado. A ideia é, por exemplo, é circular também, por exemplo, a pessoa ir poder deixar isso no Mirandela. Sim. Não sei se é muito viável, mas a ideia é circular o circuito todo, não é? De Bragança. E pode, por exemplo, pernoitar ali uma bicicleta durante a Aquilo noite? vai ter bicicletas. Aquilo vai ter bicicletas. Para ser Vão utilizadas. ser adquiridos agora bicicletas elétricas. Não são as bicicletas próprias da pessoa. As Não. bicicletas- Aquilo vai ter... Não poderá ficar lá então, só as Sim, aquilo é para guardar as que vão ser adquiridas. Sim. Aquilo são no fundo, bicicletas comunitárias. É isso. Portanto, nós, enquanto têm um horário de funcionamento, são utilizáveis. À noite, certamente, terão que utilizar as próprias bicicletas, porque é assim, é o que eu digo, durante o horário normal, asseguramos. A partir daí, portanto, depois aquilo é vandalizado. Sim, mas isso ainda deve ser consertado. Com certeza, isto vai ser intermunicipal. É. Agora, o que a vereadora estava a dizer, isto depois é possível haver transição de bicicletas. O projeto é o mesmo, não é? Pode ficar, que estava a dizer, pode pernoitar uma bicicleta em Mirandela e uma de Mirandela ficar em Bragança, não é? A ideia era essa. Não é? Pronto, eu conheço o projeto, conheço bem. Eu podia continuar depois, mas já agora, complementar. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos e a quem nos vê pela Rádio Onda Livre.
É só um bocadinho, na sequência da intervenção da Sra. Vereadora, que diz que nos últimos 6 anos houve falta de atividades e investimentos no asilo. Só para relembrar, vamos cá, eu acho que exatamente essas as palavras que eu usei. não foi falta de atividades e de investimentos no Foram asilo. feitas menos atividades direcionadas à terceira idade e aos Não, jovens não, que não, pudessem não está chamar isso. mais Isso não crianças. está. Está. Pronto. Mas já acho que nós devemos... Eu na escrevi, por política- acaso, esqueci-me de abordar, mas na política escrevi devemos ser muito- investimento a Devemos ser 6 anos. rigorosos. Sim. Falta de atividades. No passado, o que é que tinha o asilo? O voleibol. Perdemos o voleibol, é verdade. Ganhamos o futebol de praia. Mas ainda tivemos lá mais outra atividade. O Asiborne foi lá. Isto para não falar noutras pequenas atividades que vamos fazendo. Portanto, em termos Sim, de o número de passeio, atividades, o passeio mágico noturno, que é... o dos cavalos, portanto, pronto, vamos ser rigorosos. Atividades. Agora vamos a investimentos. Nos últimos 6 anos, e só falo em grandes investimentos. Não falo na requalificação do cais, porque nem tenho presente o valor. Complexo desportivo, 120 mil euros. Estamos a falar em números redondos. 100, 120 mil euros. Centro náutico, 400 mil. Requalificação do bar, que foi da nossa responsabilidade, 60 mil euros. E o Welcome Center, 250 mil. Isto faz 800, Quase 850 1 milhão mil de euros. euros. Portanto, quando se diz que nos últimos 6 anos poucos investimentos se fez no asilo, não fizemos mais praias. Não, porque não era prioridade para nós. Era se calhar pegar naquelas praias e dotá-las de outras infraestruturas que não tinham para as pessoas poderem usufruir. Mas Portanto, alargámos um areal, Portanto, aumentamos a praia. eu acho que devemos ser rigorosos quando se diz que há falta de investimento no asilo, quando não é verdade, e está à vista de todos que o que a Sra. Vereadora referiu não corresponde à verdade. É só esta nota que eu queria deixar. Também temos que ser rigorosos na interpretação que fazemos. Eu sou responsável por aquilo que eu digo, não por aquilo que o Sr. Vereador entende. O que eu me referi quando falei em investimentos no sentido de requalificar as mais-valias, as cercas, os caminhos, a regar o estacionamento. Eu não falei nessas atividades que está a referir, nem nesse Sra. investimento. Vereadora, Mas se permite- depreende-se Não, isso, porque mas- não referiu que não, eram mas- as cercas. mas permite-me. Referi, Não, referiu as tabuletas e as silvas. As tabuletas, as silvas que arranham os ciclistas. E isso fazemos todos os o anos. chão degradado, É isso que eu o queria estacionamento chegar. que não é molhado, Sra. a relva Vereadora, que não é cortada Deixa-me só com responder, regularidade. que é Não para falei fugir. nesses investimentos. Pronto, eu também não falei, sabe? Olha, nós todos os anos, os passadiços, ou os trilhos, são limpos. Não falei nisso agora, que é uma obrigação anual, temos que os fazer. Portanto, areia, há 2 anos, investimos ali em termos de areia, como nunca se fez no asilo. Eu acabei de dizer que em termos de água e de areal estava muito melhor este Mas ano. não pego nesses pormenores agora. A questão das... Todos, que não estavam no passado. Agora, acredito que, até porque hoje em dia a erva nasce muito rapidamente, nós não temos capacidade para andarmos ali permanentemente a fazer cortes. Admito que numa altura ou noutra, ali junto da estrada, isso não tenha acontecido. Foi Agora, nisso que eu me referi, não me pronto. referi no Sim, edificado mas não podemos construíram fazer remodelaram. de uma situação que é esporádica uma situação que é regra. Portanto, há mais atividades no asilo e mais investimento no asilo do que aquele que havia no passado. Era esta a conclusão. Mal seria. Mal seria, não havia assim. Então não é? A função Não, de quem mal está é seria, tentar não. fazer melhor do pouco que já está feito. Podia não haver capacidade para o fazer. Também. Nestas obras, nos investimentos que foram aqui falados, o campo de futebol, o centro náutico, o Welcome Center, são investimentos, sim senhor, mas que eu não vejo de grande retorno para Macedo e pouco retorno? e para as pessoas que utilizam a barragem, porque de facto o centro náutico, o que é que já se fez no centro náutico? Ainda não está concluído, ó, Sr. Vereador. Ainda não está. Mas estão- futebol, mas são os feitos campos de hoje, futebol, são feitos para hoje. ter 2 jogos por ano, Não, dia, não, fim no de semana. Centro Náutico são feitos workshops ao longo do ano. São workshops de vela, que é uma coisa inédita, nunca houve. E além disso, na licenciatura de desporto do IPV, eles utilizam frequentemente as nossas instalações para aulas. Aliás, eu já lá estive. Utiliza. Sim. Agora, durante a época de ensino, obviamente. Fora disso, temos aquilo super preenchido.
Pois, acredito que sim, mas é o que eu digo. Não se traduz para nós... Sim, o Sr. Vereador que tem a alçada do desporto... E no futebol de tem mais praia, propriedade a pousar uma para vez por ano no fim de semana, não é? E o Welcome Center ainda está fechado também, Se me permite, Sr. Presidente, então, boa tarde a todos. É importante, e essa pergunta eu agradeço e é muito pertinente. Aproveito para explicar a si e aos munícipes lá em casa e a toda a gente. Passo por passo. A primeira obra a ser feita foi o campo de futebol de praia. É muito polémica, devia ser ainda cedo, devia ser na Serra de Borges, está feita em Masip, foi uma decisão nossa, estratégica e de qual me orgulho, porque me parece que é o sítio certo para ter o campo de futebol de praia. E não sou eu que o digo, além dos meus colegas também corroborarem da ideia, todas as pessoas de fora de Macedo, com responsabilidades nacionais e internacionais no âmbito dessa modalidade, enaltecem este campo como o melhor campo do país, de interior, permanente, o melhor. Porque é que não é utilizado mais vezes e porque é que ainda não houve competições, a não ser os campeonatos distritais? Porque ainda não tinha o apoio dos balneários. E requer, como bem sabe, também gosta de desporto, e o Sr. Vereador também, e eventualmente o Sr. Vereador também. Para se poder ter competições tem que ser balneários, tem que ter condições e estruturas para as pessoas terem algum conforto. Portanto, o Centro Náutico vai dar apoio a todas as modalidades, e sobre o Centro Náutico já vou falar a seguir, mas há uma parte do Centro Náutico que vai dar também apoio a toda a modalidade de futebol de praia, handebol de praia, vôlei de praia, campo de ténis, que são os balneários. Mas, de qualquer forma, já tem tido atividade e, além da atividade competitiva, que já teve e que vai ter muito mais, quando tiver essas condições e esses apoios, tem todos os dias de praticantes. Olha, o seu filho jogava futebol de praia, já ouvi lá eu jogar várias vezes futebol, já viu? O seu filho, várias vezes com os amigos, portanto, se não tivesse aquele campo, se tivessem lá as fragas e o lameiro, como estava antigamente, cá quem defende as fragas e o lameiro, antigamente, e um carrasco que estava lá no meio. Não jogavam lá, não se divertiam lá com segurança, e agora jogam com segurança, isso é importante. Também devemos promover a prática desportiva. Agora refiro-me àquilo que me parece, em termos de dimensão. Permita-me só que nós demos origem a que se fizesse um campo de praia em Vila Flora, que está onde? Junto às piscinas, e não na vila, e também em Freixo. Freixo estava assim, portanto, todos andam atrás. Claro. Nós fomos os primeiros. A minha questão é mais pelo retorno que podemos ter, mas vocês podem ter como os investimentos que fazemos. Eu, quando invisto numa coisa, tenho que ter algum retorno daquilo. Ou se o retorno é, tudo bem, ter ali um espaço... Milhões de pessoas certas a aterrar. Não, é fácil. Olha, bastava um campeonato de voleibol anual. Bastava um campeonato de voleibol anual para ter o retorno, porque isto está há 6 anos com 0. Não, eu estou a explicar as coisas que o senhor não quer entender. Estou a dizer que não há ainda. Vamos ver quando é que vai haver. Ou mais alto que não há apoio de infraestruturas de balneários. Quando houver, vai haver. Espero que vai haver. Vamos esperar. Acredito que você é crente e acredito que vai acreditar no que estou a dizer. Independentemente de ser vôlei, ser handebol, tem que ter infraestruturas. Temos que começar por um lado. Podemos começar a fazer os balneários primeiro. Não parece lógico. Pergunta ao seu filho se gosta de ter o campo de futebol praia lá que não tem. Pergunta. Depois ele não sei se ele vai assim tantas vezes. Dir-me-á, Sr. Vereador. Agora, o retorno, quando falam em retorno, eu se vi lá 6 meninos e meninas a jogar futebol, para mim, ouça, me enchem-me de orgulho. Enchem-me completamente. Passo lá em cima e espero que às vezes 6 meninos a praticar desporto, seja aquilo que for, enchem-me de orgulho. Retorno competitivo, vai ter um a seguir, não tem, porque eu já falei. Vou-lhe falar agora novamente naquilo que me parece seja a obra mais importante em termos de retorno económico ou financeiro para Macedo de Cavaleiros, que é o Centro Náutico. Vou-lhe dizer, Sr. Vereador, que o Centro Náutico ainda não está concluído e é comigo que estou a tentar, porque essa área está comigo. O Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem e o Presidente da Federação Portuguesa de Remo estão permanentemente a ligar, mas já está concluído. E vou dizer porquê. Porque querem alocar aqui seleções da Europa que normalmente escolhem Portugal para estágios longos de um mês. Estagiam em Viseu, estagiam em Rio Maior, estagiam no Algarve, Montemor, e sabem que o asilo tem condições particulares e muito válidas para a prática desta modalidade. Portanto, vejam o que é para Macedo de Cavaleiros ter aqui, do mês de outubro ao mês de março, seleções da Polónia, da Holanda, da Dinamarca, seja onde for, a estagiar em períodos longos. É bom para a hotelaria, é bom para a restauração e é bom para a dinâmica de Macedo.
Então a obra ainda não está concluída. Portanto, eventualmente até pode acontecer, olha, até pode acontecer estar concluída e não vir para cá ninguém. Mas eu garanto-lhe uma coisa, é que eles ligam várias vezes e fazem pressão, então nunca mais está feito isso, nós precisamos desse espaço para praticar, para termos competições nacionais e para alocarmos aqui e instalarmos aqui as seleções internacionais, nomeadamente do norte da Europa. Portanto, eu estou a falar de termos discutido. O Welcome Center falará o Sr. Presidente, que é a matéria que ele domina. Portanto, os investimentos, quando nós fazemos investimentos, queremos é que haja dinâmica, como é normal. Não fazemos tudo certo, de todo. No mandato inteiro, em 2 mandatos, ou em 3 ou em 4, fazem-se opções corretas e opções que vamos ver mais tarde que não foram corretas. Agora, o nosso intuito é sempre criar condições para que haja dinâmicas, seja no âmbito cultural, seja desportivo, seja financeiro. Agora, no que concerne ao asilo, parece-me que está um problema sério no asilo, é que ainda há falta de infraestruturas. No meu entender, ainda tinha lá mais 4 ou 5, está a ver? Tivéssemos Jorge Dinheiro. Agora, as questões são assim. Começamos, temos que começar por umas. Optamos por aquelas e muito orgulhosos estão. Pelo menos eu estou muito orgulhoso delas. Permite, Sr. Vice-Presidente, é que de facto a questão não era essa, é para sermos rigorosos, como diz o Sr. Vereador, nós não estávamos a falar nem no passado nem no futuro, estávamos a falar do presente e o Sr. está a acabar de dizer que ainda não está, mas vai ter, que ainda não tem, mas estão em conversações, que o telefone todos os dias, mas nós estávamos a falar agora do presente, que ainda não está a ser rentabilizado como todos gostaríamos que estivesse, ninguém está a dizer que não vai conseguir fazer. E ainda bem que vai conseguir e eu também acredito que vai conseguir. E todas as infraestruturas que possam vir para cá serão bem-vindas, possivelmente. Mas eu já referi ao bocado, tem mais dinâmica agora, muita mais do que tinha antes de estar obras estarem feitas. Não tem aquelas que nós, eventualmente, teríamos expectativa de ter, porque ainda não estão as obras completas. Mas tem muito mais do que tinha o Lameira com pedras, garantidamente. E estou muito satisfeito com isso. E continuo a dizer, o retorno para nós, eu quando volto a dizer o mesmo, quando vejo lá 7 ou 8 meninos a praticarem desporto, para mim é um retorno enormíssimo. Quer isso, quer no campo de ténis. O campo de ténis está feito, tem alguma utilização. Já temos um qualificado aqui na Sede de Cavalheiros, tantos amantes já que há do ténis, e ninguém veio aqui pedir apoio das redes, e toda a gente sabe que está um campo qualificado no bairro da Algaria. Portanto, é muito show-off quando é preciso. Não há, e é preciso haver quando há, não aparecem, não é? Agora está na moda o pádel, até já houve um torneio. Outra obra contestada, ainda bem que o Sr. Presidente falou, outra obra contestada, portanto. Como é possível, até na Assembleia, como é possível esta obra em Macedo de Cavaleiros do pádel? Andamos 500 já para a frente dos outros, que isto, olha, é um sucesso. É um sucesso, está a ver? Podia não ser, às vezes apostamos e erramos. Nós, quando apostamos em alguma coisa, temos sempre o nosso objetivo é ter retorno. Às vezes não acontece isso, não é? Não há ninguém perfeito, mas por acaso teve muito. E espero que no asilo vá também ter a imagem e a proporção que o Sr. Vereador espera e eu também. Estamos em sintonia. Acontece a mesma coisa quando nós tentamos contribuir com aquilo que é a nossa ideia, no sentido de se ajudar a melhorar e não criticar só por criticar. O problema do Sr. Vereador é que é muito humilde. Qual deles? Os dois, eu vou dizer já porque é que são os dois, mas pronto. No caso, agora falando dos equipamentos, falamos no futuro, não, mas temos que falar também no presente. Ele esqueceu-se de fazer que já houve um estágio da Seleção Nacional de Futebol de Praia em Macedo de Cavaleiros e o retorno que isso teve. Foi uma semana, foi hotéis, foi todo o staff a consumir nos restaurantes. Só isso já é um retorno que equivale quase ao que se fazia antigamente com o voleibol de praia. E isto, claro que está a falar no futuro, não temos muito mais utilização por causa dessa obra de qualificação que estamos a fazer, que é muito importante. Aliás, já disse o porquê. Já agora, Sr. Presidente, já que falou agora nisso, vou falar também aqui ao Sr. Vereador o retorno, porque a imagem também é importante. Mas o retorno, já agora, aproveito e pergunto também ao Sr. Vereador o que é que trazia o voleibol de praia em termos de retorno, que é para eu perceber, que acontecia uma vez por ano. Exatamente. E eu queria saber qual era o retorno. 2 vezes por ano, quando era internacional e nacional. E qual era o retorno? Centenas de pessoas, hotéis cheios, os restaurantes cheios durante 15 dias. Qual era o custo da Câmara? 15 dias. Custa quanto é que a Câmara pagava? É importante saber isso. 10 mil, 20 mil. Quanto? Sabe quanto paga para o futebol praia? E para vir este Já disse duas vezes 20 mil. Sr. Vereador, a diferença Quero que lhe mostre os há- papéis. A diferença que há é que esta... Olha,
É verdade que vinham equipas, isto ficava sim. caro, mas é verdade que a Câmara Municipal pagava lá à cabeça o 20 ou 25 mil euros. Talvez mais. Então, sabe quanto é que paga para o futebol praia e quanto é que vai pagar? Zero. Sabe quanto vai pagar para a Câmara? Zero. Não, estou a dizer que é zero, nem faz sentido ser de outra maneira. Não faz sentido ser de outra maneira. Mas agora, na sequência daquilo que o Sr. Presidente disse, agora está a falar em humildade, e então vamos também enaltecer aqui uma situação por causa do futebol praia. Eu estive no Jamor, num simpósio, fui convidado não por ser vereador do desporto, mas ainda com ligações que eu tinha ao futebol, e estive lá num seminário e o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol deu o exemplo do futebol praia, veja bem, perante toda a gente ligada ao futebol no país, da primeira divisão, do Benfica, do Porto, toda a gente, o exemplo que deu de campo de futebol praia no país, do interior, com qualidade, falou em Macedo Cavalheiros para aquela gente toda. E claro, eu estava ali e fiquei satisfeito, é normal. Está a ver no retorno de imagem, toda a gente ficou a saber que Macedo Cavalheiros é um campo de futebol praia da excelência. Eu não queria falar nisto, mas já que o Sr. Presidente falou nisto, porque isto nos orgulho a todos. Perdi a humildade, é um bocadinho de vaidade, mas não é para mim, é para todos, é para os macedenses em geral. Portanto, toda a gente ouviu que em Macedo Cavalheiros é um campo de futebol de excelência. E podia ter dito, é o que eu digo, é demasiado humilde, mas pode dizer isto perante as câmaras, pode estar à vontade. O que é que disse o melhor jogador de sempre do futebol de praia? Macha? Foi o que eu disse antes, foi ele disse que é o campo mais bonito que esteve, no interior, que é o campo que mais gosta e que vai vir cá com garantidamente quando estiver responsável na seleção, sempre que puder, só está à espera dos balneários, porque os balneários verdadeiramente fazem muita falta. É uma bandeira. Relativamente falou no Welcome Center, eu vou dizer, o Welcome Center está inaugurado há cerca de um mês, já teve 2 iniciativas com casa cheia a nível nacional. Foi apresentado o programa de turismo mais interior, a nível do norte do país foi feito em Macedo Cavalheiros, no Welcome Center. O programa de esclarecimento e sensibilização para o consumo de água também veio, as Águas de Portugal e as Águas do Norte e o Secretário de Estado do Ambiente vieram fazer a apresentação também no Welcome Center. Portanto, temos ali um local de excelência, que aliás foram eles que exigiram que fosse lá, que era a melhor localização e tinha um envolvimento muito bonito. E de facto tivemos casa cheia, com pessoas cá fora. Agora é assim, o objetivo do Welcome Center é ter ao mesmo tempo um local de recepção de quem visita, quem entra pela fronteira de Quintanilha, também de quem nos visita do país inteiro, e ser também um centro interpretativo ambiental e ser, no fundo, o gabinete de coordenação da paisagem protegida do Ozio. Portanto, tem 3 finalidades em permanência. Em permanência será só no período de verão, obviamente, porque depois não se justifica, como é óbvio, consumos energéticos, consumos de recursos humanos, e nós não somos propriamente uma Câmara muito rica. Portanto, o objetivo será esse. Relativamente à abordagem feita pelo Sr. Vereador Nuno Moraes, relativamente aos estágios de verão, eu não sei se a Sra. Vereadora quer fazer esta abordagem. Sim, não tenho os números corretos, porque terminaram na semana passada, mas pronto, como sabem, nós tivemos dois programas novos que abrangiam 2 faixas etárias distintas. Portanto, dos 12 aos 17, que tivemos 5 projetos financiados pelo PDJ, em que o PDJ financiava o monitor. Tivemos durante 5 quinzenas, 5 projetos distintos, com 10 a 15 alunos. Pronto, isso foi variável. Alunos, estudantes, entre os 12 e os 17 anos, em que o monitor era então financiado pelo IPDJ. Em paralelo, e o monitor teria uma idade entre os 18 e os 30, nesse projeto. Portanto, esses projetos abrangiam 2 faixas etárias distintas. Em paralelo, e mais em concreto à pergunta do Sr. Vereador, o município então desenvolveu então outro projeto, que era acolher nos serviços municipais os jovens, e aqui tivemos 22 jovens
creio eu, 22, 23, entre 20 a 23, não sei muito bem, não sei precisar. E de facto, pronto, estiveram nos serviços, ainda não tenho o feedback, sei que estiveram nas piscinas, eram maioritariamente alunos universitários, que portanto em tempo de férias estiveram aqui, sei que a maior parte esteve nas piscinas, mas não sei dizer, pronto, estou à espera que me deem o feedback, só terminou na sexta, portanto não tive a oportunidade, mas sim, acho que foi... para a primeira vez que se faz este tipo de iniciativas depois de algum tempo, não é? Porque isto já se fez no passado e, portanto, também a ideia também foi repescar essas iniciativas que toda a gente dê um bom feedback e que, pronto, permitiria aqui aos jovens várias coisas, não é? Perceber, ter a oportunidade de conhecer os serviços, ter a oportunidade de trabalhar aqui, de ainda ganhar um dinheirinho e de, pronto, trazê-los e mantê-los na terra por menos algum tempo. Portanto, a esse nível acho que foi alcançado. Portanto, tivemos, as vagas iniciais eram só 15, até que nós tínhamos previsto, e depois tivemos mais, e acho que se tivéssemos divulgado durante mais tempo, tínhamos tido mais pessoas a querer concorrer. Pronto, ele começou a passar a palavra e depois acabámos por acolhê-los a todos os que se inscreveram dentro do prazo. Mas mesmo depois do prazo ainda tivemos mais pedidos, mas pronto, aí já não conseguíamos acolher e pronto, e estava ao regulamento associado e portanto estavam as normas e era dentro do prazo. Portanto, o feedback para já é muito positivo, números ainda não terei, mas é muito positivo, sim. Será uma iniciativa para manter e potenciar pelos próximos anos, sim. Agora, Sra. Vereadora, podia-nos falar também sobre o Jardim de Infância da Casa do Professor? Sim, a Casa do Professor já está em obras, sim. A intenção é acolher a Universidade Séria e, portanto, a parte de trás do pátio já temos aí algumas ideias, também vamos querer ouvir os estudantes, não é? Os estudantes da Universidade Sénior, eles próprios já deram algumas dicas, uns falaram em criar, por exemplo, uma hortinha, outros um lugar mais de lazer, pronto, vamos ver também, ir ao encontro das expectativas deles, pronto, essa parte do parque infantil para já não está em cima da mesa, porque, como bem disse, há outros equipamentos, se calhar é melhor repensarmos e requalificarmos ou mais alguns, mas ali o espaço será mais direcionado para os idosos, se bem que nós também pretendemos promover aqui o encontro de gerações, portanto, mesmo os ATLs de verão e depois das pausas letivas, lá também centrarmos algumas atividades entre os mais novos e os mais velhos e, portanto, será um espaço sempre, não digo que com um equipamento para crianças, mas tenha ali uma valência... A horta parece bastante... A horta, pronto, falar... Mesmo com os mais pequenos, com os mais a horta pequeninos, pedagógica também é um sim, projeto muito bom, sim, que podem fazer as duas gerações. Pronto, a horta pedagógica, entretanto, também se falou na zona da estação, entretanto, sim, porque ali temos algumas dúvidas, é mais difícil criar ali. Depois, a alternativa, em paralelo que se está a pensar, e já foi limpo o terreno, etc., na zona da estação, aquele terreno, ali também no Geoparque, né, com o Geoparque, e se calhar essa parte, se calhar vai para ali. Portanto, ali iremos repensar. Essa zona até já foi limpa e será aí o destino, porque ali parece-nos que ainda tem aquele pavimento. Pronto, ao lado do mini auditório. Onde é que estava não é rampa, a plataforma circulatória? Sim, é aí. Portanto, aí acho que o melhor local será. O terreno deve ser mais fértil aí do que lá. Sim, do que além. Pois. Não, é melhor. Mas depois arranjam-se, e assim as pessoas até vão mudar a caminhada. Portanto, tem água no canal lá embaixo? Tem. Também há essa questão. Muito bem. Muito obrigado. Então, para terminar, tínhamos a questão do Parque da Cidade. Falta de qualidade do Parque da Cidade, assim, se calhar não estamos a falar do mesmo parque, porque, não sei se vocês já sabem, o Parque da Cidade ganhou a melhor proposta aos Green Cities Awards. Portanto, em Portugal, quem vai representar Portugal é o Parque da Cidade. É um reconhecimento nacional e internacional. Vai ser apresentado em Santarém. Agora é assim, para mim, a questão do Ribeiro é uma questão não concluída, sabemos. Vai ser fruto de uma candidatura. A Sra. Vereadora até está a tratar disso com
um engenheiro que domina a área dos cursos fluviais, com a APA, e obviamente eles têm noção da nossa preocupação, porque inclusive este Green Cities Award, que já é do conhecimento da própria APA, e eles sabem das nossas preocupações, eles vão ter que nos ajudar com as restrições todas que nós temos em mexer no leito, mas apesar de tudo a mim parece-me que está muito bonito o leito agora, com todas as árvores que bordeiam o leito da Ribeira. De qualquer das formas, vamos melhorar. A questão da rega, e falou do Prado, o Prado foi uma imposição também, é um direito de autor também. Foi o próprio arquiteto que decidiu que devíamos ter ali Prado. Porquê? Precisamente já para poupar nos consumos de água. Há umas zonas verdes que estão secas, de facto, mas por opção. Quanto ao cortar da relva, o cortar da relva é periódico. Nós, para fazer o circuito todo das zonas verdes que temos na cidade, e felizmente, em Trás-os-Montes, nós temos um índice de zonas verdes muito bom, em pequenas cidades, nós temos que ter sempre esse cuidado de poupar água. E é por isso que há algumas zonas que estão secas. Só por isso. Não há mais nenhuma razão. Quanto à iluminação, é também um problema ecológico. Foi assim que foi desenhado. As iluminárias são próprias para a poupança de energia. E à noite, eu sei que tem pouca visibilidade, mas eu tenho visto lá crianças a brincar e os pais também. Muito tarde não, mas não é raro ver lá pessoas 9, 10 horas ali a brincar. E até junto da lagoa, do lago. Portanto, isto é tudo uma questão de poupança. É uma preocupação com os consumos energéticos. Isto, na altura, foi alertado e o que nos disseram, tal como aconteceu, não sei se se apercebem disso, na ciclovia, o problema é exatamente o mesmo. Inicialmente era para ficar as luminárias num espaço mais curto e optamos por alongar mais, poupando nos equipamentos e poupando nos consumos. As pessoas andam lá. Há zonas de sombra. Tem percepção disso, não tem? A razão é essa. Posso só acrescentar? Sim. O Sr. Vereador focou aqui duas situações, ou três, que é o piso. Se eu anotei bem o que disse. É o piso, é a relva que está seca e é a iluminação. O Sr. Vereador sabe que, muitas vezes, quando se conclui uma obra, quando concluímos a nossa casa, geralmente costumamos dizer assim, olha, agora é que tinha que estar a começar a fazê-lo novamente, porque foi quando a gente vê que se cometeram erros. E o que é que nós já constatamos? Relativamente ao piso, de facto, se calhar o piso não foi a melhor solução, mas o piso foi aquele que foi selecionado e aprovado em termos de projeto. Então vamos ter que, entre aspas, aguentar com o piso que temos. Não quer dizer que no futuro a gente, depois de constatar de 1 ano, 2 anos, 3 anos que se calhar se vai degradar, a Câmara tem que repensar a situação do piso. Portanto, o piso não dá para chegar agora ali e substituí-lo, não dá. Até porque a obra ainda está em garantia. Portanto, vamos ter que... O que nós podemos fazer é minimizar os problemas que o piso, num sítio ou noutro, nomeadamente nas zonas mais inclinadas, temos que minimizar esse problema. Porque foi aquele piso que foi aprovado. Depois, relativamente à relva, como disse o Sr. Presidente, de facto, o projeto foi aprovado para ter ali uma zona de prado seco e nós verificamos que, de facto, isso não deve acontecer. Falamos com o projetista e ele, sim senhor, autorizou que o prado seco virasse prado verdejante. E, portanto, esse trabalho que nós fizemos recentemente, que até nas redes sociais disseram que era uma vergonha, que estamos a arrebentar novamente, estamos a regularizar uma situação que no passado não estava prevista no projeto. E, portanto, essa questão do prado seco será ultrapassado quando todo o sistema de regas estiver operacional. De qualquer das formas, ainda há zonas de prado seco que se vão manter. Certo, pronto. Relativamente à iluminação, há de facto queixas ali na zona da Casota, que falta ali um poste de iluminação para as crianças à noite. Portanto, é uma situação que vamos ter que rever, a ver se é viável pegar num poste igual ao que tem o parque urbano, a ver se é possível minimizar os problemas e pôr ali mais um poste para iluminar aquela zona. Se isso não for viável, vamos ter que encontrar ali uma outra solução para dar mais alguma luminosidade àquele espaço, porque de facto à noite as crianças
dizem os pais, e já tive alguns pais que me abordaram nesse sentido, que há ali falta de luz. Portanto, como disse, termino dizendo o seguinte: muitas vezes só depois da obra concluída é que nós vemos que é preciso afinar aqui uma situação ou outra, que será o caso. Sr. Presidente, posso, permite-me? Eu fico contente que o Sr. Vereador veja com as coisas também com os olhos que eu vejo. E, portanto, o que eu referenciei foi aquilo que Vossa Excelência também já identificou como problemas e zonas críticas. E, portanto, nisso é inequívoco que estamos os dois de acordo. Agora, o que me chateia, solenemente, é gastar tanto dinheiro e ver algumas falhas que têm que ser remediadas a posteriori. Gostava também de chamar a atenção de Vossa Excelência, se não se importasse, de me repensar no futuro a questão do lago. É uma zona morta. É uma zona morta do parque, uma zona morta. E, portanto, gostaria que repensassem também a utilidade, sobretudo, daquele lago, porque acho que não é útil e não é viável. Em relação ao prémio, Sr. Presidente, é assim, se o prémio fosse atribuído por uma entidade certificada, eu ficava todo contente desta vida. Agora, assim, a Associação Portuguesa de Plantas Ornamentais... tudo bem, fica-nos bem o prémio, vamos carrapachar o prémio e vamos, quase que de certeza, Vossa Excelência andará por essa Europa fora a angariar votos para que ganharemos o prémio europeu. Eu espero bem que sim. De qualquer das maneiras, é o que é, e, portanto, vale o que vale. Muito bem, é uma perspectiva. Eu não vejo assim, tudo o que seja prémios dá-nos uma imagem positiva. É um prémio e é uma candidatura, enfim, é um prémio europeu, não quer dizer que a gente ganhe, mas é sempre algo muito reconfortante e gratificante quando nós estamos em competição com os maiores municípios do país. Sei lá, estamos a falar de Braga, estamos a falar se calhar de Cascais e outros assim, e Macedo Cavaleiros, um pontinho pequenino no Nordeste, consegue ter algo que é reconhecido a nível nacional. Vamos a ver a nível internacional o que vai dar, não é? Estou certo, Vossa Excelência fará os seus... Não vou fazer nada, não tenho... Mas já agora, Sr. Presidente, se me permite, por questões de prémio, também vamos dar conhecimento, já agora também mais um, que foi a obra da reabilitação da Estação Ferroviária de Macedo Cavaleiros, que foi nomeada para o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana na categoria de Impacto Social. Portanto, foi mais um prémio. Exato. É melhor que se vá falando nestas coisas do que não falar. Claro. Sempre se vai dizer, olha, a Estação de Macedo Cavaleiros, é o Parque Urbano de Macedo Cavaleiros, afinal o retorno de imagem, como vinha no voleibol, também vai nestes prémios. Os prémios têm o seu valor, naturalmente, agora... Nós, felizmente que temos um Conselho que é muito crítico daquilo que se faz de bom, mas felizmente também existe a nível nacional e internacional um conhecimento daquilo que nós fazemos. Algo fica, já nem tudo é mau. Portanto, vale a pena estar, quando se é reconhecido, estar a fazer este trabalho. Muito bem, passávamos então à ordem do dia, órgãos da autarquia. O primeiro ponto, deliberação sobre o processo de libertação de lotes na segunda fase da Zona Industrial Macedo Cavaleiros. Podemos passar? Sim. Ok. No ponto 2, ainda na expansão da Zona Industrial, é a ratificação de um despacho sobre a ratificação da resolução de expropriar, bem como das propostas de aquisição, por via de direito privado, das parcelas de terreno em causa. Portanto, penso que em coerência. No ponto 3, deliberação sobre o plano municipal da criação de pontos de água, no caso, a criação de ponto de água em Moraes, a sua vedação. Portanto, vocês têm... Sim. Tenho aqui algumas dúvidas porque na informação que vem não se percebe o perímetro que é para vedar, o espaço em si. Não tem nenhum orçamento, não sabemos o preço da rede, nem do portão, nem de nada, basicamente. Bem, eu confesso também que não conheço qual é o perímetro, mas... O perímetro são 120 metros quadrados. 120 metros lineares. E não é muito cara essa rede, 10 mil euros?
Mas não é leva rede, leva o muro, leva o portão. Fala no muro, só Eu falo na vedação, não vou especificar os trabalhos que vou executar, naturalmente. Mas para se Obviamente. justificar o valor tem que familiarizar-se, não? Vamos lá ver. Só por breve achei que... Aliás, pelas fotografias que foram anexas, vê-se a dimensão do ponto de água que foi criado. Este trabalho foi feito pelos serviços municipais. Fizeram-se inventariação e, na sequência disso, eu faço a proposta de atribuição dos 10.000 euros para que a Junta de Freguesia possa executar este trabalho e assim a Câmara já poupa algum dinheiro porque já não tem mão de obra. Mas tem muro, então? Vai ter para suportar. Na parte de baixo. Eu também estou com uma saber, eu acho tudo caro. Tudo que se faz, sim, tudo é caro. Tudo. Eu estou com tal. Tanto dinheiro. Se me disser que vai comprar uma camisa, Mas em relação a se tudo, me disser que vai em relação a comprar tudo. uma camisa e tem o valor, valor se me tudo. disser que Eu acho afinal a tudo camisa caro. tem também um Posso dar casaco... exemplo? Eu fiz um muro de 100 metros em tijolo, pilares de RF, foi 5 minutos. Quanto? Quanto? Quanto é que tinha o muro? Quanto é que tinha o muro? Quanto tem? Deste sim. Não é da altura também, portanto. Lineares são 100. Sim, linhas são 100 metros. Tem zonas com 2,5 metros de muro, Em bloco, não em xisto. com pilares e rede por outros. Dá 83,33 euros por metro linear. É um preço perfeitamente normal. Custa habitualmente, sim, custa habitualmente entre 80 a 100 euros. Eu acho tudo caro. As obras todas caras. Todas. Não é só a rede, porque leva o muro de fora. Não é piada, é xisto. Mas não está lá a informação disso. O que está na proposta é a vedação do ponto de água. Obviamente que eu não vou discriminar os trabalhos que a obra vai ter, naturalmente. Pronto. Isto também, quem fez o levantamento não foi o Sr. Obviamente. Só perguntei quanto é que custa de dar aquilo por questões de segurança. Orçamento. Pronto, obviamente. Mas apesar de tudo, é bem melhor do que comprar uma camisa Boss, comprar uma Manel e Maria, de qualidade portuguesa. É a junta que vai Tem que fazer. discriminar a É qualidade, junta que porque vai aqui fazer. também não está discriminado. Agora estamos a ouvir falar da qualidade, mas aqui não está escrito. E como eu ainda não consigo adivinhar... Não, mas o pergunto. que está a dizer a Sra. Diretora também é pertinente. Se os valores praticados estão entre os 80 e os 100, 83 está no mais baixo. Pois, mas isso deveria vir no orçamento, em algum documento. Sim, eu nem escrito, sabia os isso, valores estou a que falar. estão Aqui a falar. Aqui na informação não tem nada disso. Sim, Só sim, sim. perguntei. Eu confesso que também não estava a par desses valores, portanto, mas assim sendo nem me parece muito mal, e sendo a junta a gerir, acredito que a obra tem que ficar bem feita, portanto, é preferível, ficava-nos mais caro a nós sermos nós a colocar. Nem tínhamos quem a fizesse, provavelmente. Pois, provavelmente nem tínhamos quem a fizesse. Muito bem, mas aprovamos, ok. Departamento de Administração e Finanças, na Divisão de Educação e Desporto, ponto 4º, deliberação sobre o pedido de utilização de 2 infraestruturas desportivas municipais, isentando taxas na época desportiva 23-24, por parte do Grupo Desportivo Macedense. Portanto, penso que também não há... Aqui a isenção é total, correto? Sim. Também era importante sabermos o valor da isenção. Ah, sim. Está a ver, Sr. Vereador? Isso era importante. Isto também era importante. Isso é investimento também. Mas está a ver, a Sr. Vereador agora já não levantou essa questão. Era importante saber, isto é, nós estamos a dar uma isenção. Também era boa que agora Ó, Sr. fosse o Vereador. senhor a decidir quais são as questões que eu tenho que colocar. Não, vamos lá ver. Até porque o senhor tem sempre a vantagem de poder explicar aquilo muito bem entender. Vamos lá ver. A Sra. Vereadora, no assunto anterior, Sim. pôs em questão o valor que estamos a dar a uma junta de freguesia para uma obra que está à vista, que ia na minha proposta. Sim. E queria-se... Posso? Não, falava na vedação. Não, fala em rede. Rede falava- e portão. Aqui está a vedação. A rede é a vedação. Olha, Aqui Fala fala a na vedação vedação. só. Aqui fala Ó, só em senhor. vedação. já agora tinha que ir à sapata do muro. Será que temos que ir ao pormenor da sapata? Talvez. E agora, vamos estar aqui a dar um apoio a um clube ou a 2 clubes, que também era importante as pessoas saberem quanto é que a Câmara está a dar, para quantificarmos. Mas eu Está a ver? eu não posso fazer essa informação. importante Quem saber tem isso. que Que não é dizer só ao o senhor. apoio financeiro que a Ao Câmara senhor dá. vice-presidente, não
A Câmara não dá só apoio financeiro do subsídio, também dá este apoio. Sim, e quem é que disse o contrário? Vamos falar em todos. Claro! É evidente, mas aqui estamos a isentar. Isto é abdicar de receita. Exatamente. Sr. Presidente, não me vale. Diga-me, alguma Câmara tenha alguma vez feito cobrar a clubes pela utilização A Câmara de Macedo? instalações? Está a falar da Câmara ou Não, alguma Câmara que faça isso. Passos. É uma exceção, provavelmente. É uma exceção. As outras que Olha, fazem isso, é? as outras ou seja, é de bom senso. Quando estamos aqui... O senhor vereador não me perguntou se é bom senso. O senhor vereador perguntou qual é a Câmara que faz. Eu disse, Valpassos. Pois faz e faz mal. Então o que é que eu lhe diga? E Macedo Cavaleiros, não é este executivo, nem o anterior de há 4 anos, todos eles para trás, à semelhança de Mirandela e Moncorvo, são os municípios que mais apoiaram o desporto de E muito bem. Olha, Bragança, por exemplo, não dá transportes a ninguém. Se calhar tem mais clubes. Não, mas Macedo dá a todos. Se calhar Mas são sempre mais. deu, não foi este executivo, não é mérito deste executivo, é mérito de todos os executivos. Pronto, e faz muito bem, André. Não é? Mas, portanto, não são todas iguais. Faz muito bem. Muito bem, mas, portanto, este ponto 4 também aprovamos. O ponto 5 é semelhante, mas é relativamente à Associação Cultural Criativa e Desportiva de Aula. Portanto, seguindo os mesmos critérios, aprovamos. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos. Ponto 6 é uma ratificação de despacho. Aliás, todos os 4 pontos, ou melhor, 5 pontos, que são pedidos de autorização de corte de estrada durante os cortejos religiosos e arraial, em várias aldeias, nomeadamente Latães, Sesulfe, Talhas, Pinhovelo e Pudense. Podemos fazer esta ratificação em bloco. Relativamente ao Departamento de Obras e Gestão Urbanística, no ponto 11, um processo de obra particular, que é um pedido de prorrogação de prazo de alvará para a construção de uma habitação unifamiliar, e é uma proposta de caducidade de licenciamento, portanto, também pacífico. No ponto 12, é também, aliás, ponto 12 e ponto 13 são semelhantes, portanto, são obras particulares e é uma proposta de caducidade de licenciamento, portanto, penso que podemos votar também em bloco. Quanto à divisão de água e gestão de frota, é deliberação sobre a atualização de um tarifário de água em situações excepcionais e fugas comprovadas. Portanto, acho que é bem claro, não sei o que vocês... Eu pedi ao Sr. Presidente que fizesse o esclarecimento em relação a esta questão. Muito bem, para não entrar em correções, eu pedia ou ao Sr. Vereador ou à Sra. Diretora... O ponto 11 não é isso. Não é? Então. Posso ver a informação? Deixei a informação. Elsa. É este. É caducidade, É caducidade. É uma caducidade, é decisão de prorrogação de prazo ou caducidade. Não, é A prorrogação sua de prazo proposta do alvará. é para decisão de caducidade do processo. Eu estou proposta, mas podem decidir por prorrogação. É proposta de caducidade do licenciamento. Não, a proposta da informação é que declara a caducidade do licenciamento. Eu não estava confundida com outros. Peço desculpa. Bom, mas estamos a falar de que ponto? Do 11. Do 11. É caducidade. É caducidade. Eu é que estava a confundir com outro processo que eu tinha que se definir. Não, mas era uma prorrogação excepcional, se ok. podiam não dar essa prorrogação. Está bem. Mas estava a Mas confundir os processos. Não veio hoje. sei. Não veio hoje. Mas eu já estava no ponto 14. Eu sei que É o último, está no último. Voltou atrás. Sim. Ok. Muito bem. Sobre o ponto 14, está a pedir um esclarecimento? Sim. Eu, de qualquer maneira, há aí uma retificação, porque há um erro no ponto 6 do tarifário, há um erro, por isso, houve um erro, é 010 e não 0, não lá está. Ok. Está esclarecido? Tá. Ok. Muito bem. Não querem saber em que fase
dados estão esclarecidos? Já podia. Eu sei que este valor que está aqui, é uma discrepância muito grande. Pois. Por isso eu estava a perguntar. Não, porque foi Foi um erro. Foi um erro. Sim. Mas de qualquer maneira, não é isso que está em pode, causa. mas Não é isso que está em pode-nos causa. dar. O que está aqui em causa é o tarifário excepcional. Excepcional quando há fugas, sim. Mas se nos quiser fazer, até porque nós podemos ter conhecimento da informação, as pessoas em casa não têm. Se quiser dar uma nota. Esta é a atualização do tarifário da água que vai excepcionar os consumos excessivos relativamente a fugas comprovadas. Portanto, este tarifário, neste momento, o tarifário já teve consulta pública, já decorreram as diretorias, veio aqui à reunião de Câmara para ser aprovado e seguirá para a Assembleia. Muito bem. Aliás, este assunto já veio à Câmara. Certo. Mas pronto, as pessoas pelo menos podem perceber aqui que em situações comprovadas de fuga deixa de haver injustiças e nós poderemos criar aqui situações de compensação. Muito bem. Portanto, aqui votamos positivamente e terminamos com os assuntos a aprovar em minuta, que são 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não temos intervenção do público. Queremos agradecer a todos que nos ouviram em casa e que continuem a ter um excelente mês de agosto e os que estão em férias que continuem e aproveitem. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros.